Nos últimos tempos, a figura de Jesus Cristo e a sua palavra têm sido alvos de polêmicas e ataques durante o carnaval no Brasil. E neste ano de 2024 não foi diferente. Durante uma participação no trio elétrico de Ivete Sangalo, em Salvador, a cantora Baby do Brasil deixou uma mensagem para todos, dizendo que o arrebatamento está muito próximo de acontecer e que todos devem buscar a Deus enquanto podem encontrá-lo. Todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. A fala de Baby do Brasil surpreendeu Ivete Sangalo, que demonstrou espanto com aquelas palavras. Depois, a cantora baiana, em tom de deboche, disse que Deus não deixaria aquilo acontecer e que ela macetaria o Apocalipse, fazendo referência à sua música Macetando, que virou hit nesse carnaval. Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta o Apocalipse. E o assunto gerou muita polêmica na internet. Enquanto alguns cristãos defenderam a Baby do Brasil e chegaram a dizer que a Ivete Sangalo ficou possuída naquele momento, muitos fãs da Ivete e outros famosos criticaram a atitude e passaram a debochar da situação nas redes sociais. Por isso eu quero te explicar exatamente o que aconteceu, o que houve no mundo espiritual pouco antes da Baby do Brasil entregar aquela mensagem, e eu vou falar abertamente sobre o porquê a Ivete, os fãs e outros artistas ficaram tão incomodados. Acredito que ninguém está falando sobre isso e você vai ficar chocado. E eu também quero dar a minha opinião sincera sobre a Baby do Brasil. Será que ela fez a coisa certa? Ali era o lugar e o momento certo, ou ela foi inconveniente e desrespeitosa? Mas antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias, tá ok? Então vamos começar. No sábado de carnaval, Baby do Brasil fazia uma participação na Folia de Salvador. Ela teve um encontro com Ivete, que estava no trio, e fez o alerta para todos ali. Além das milhares de pessoas que estavam nas ruas acompanhando o trio elétrico, o show era transmitido ao vivo pela internet e pela TV Band. A Ivete Sangalo foi pega de surpresa e disse que iria macetar o Apocalipse. O seu semblante mudou completamente e ela continuou dizendo: "Eu vou cantar um macetando, porque Deus está mandando o macetando agora. É o macetando de Jesus. A força de Deus é maior que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque Ele é a maior energia de todas." Irmãos, antes de continuar, é preciso entender que macetar é um termo popular que significa dar um amasso em alguém, que é o caso da música da Ivete, que virou um sucesso neste carnaval, ou então significa acabar com ele ou dar uma surra em alguém, que é o sentido que ela usou para se referir ao Apocalipse. Ou seja, ela disse que o fim dos tempos não vai acontecer porque ela iria derrotá-lo. E imediatamente, o diálogo entre as duas cantoras já tinha virado assunto nos maiores sites de celebridades e redes sociais do Brasil. Enquanto alguns cristãos elogiaram a postura da Baby do Brasil, a maioria das pessoas fez muitas críticas, incluindo a apresentadora Xuxa, que disse estar muito decepcionada com a Baby. Um outro cantor baiano que também se apresentou em um trio elétrico em Salvador naquele mesmo fim de semana, parou a sua apresentação para mandar um recado para a Baby do Brasil, dizendo que ela deveria tomar algum remédio porque o Apocalipse não chegaria àquela cidade porque Deus havia abençoado o povo, como se a Baby do Brasil estivesse lunática. Olha, manda a Baby do Brasil tomar um remédio, viu? O Apocalipse não vai chegar aqui não. Deus abençoou o povo. Além disso, foram muitos aqueles que fizeram piadas com a mensagem sobre a volta de Jesus. Na internet, vários memes foram criados, pessoas foram a blocos de carnaval com fantasias debochando do assunto, e até mesmo o apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, encerrou o programa de domingo fazendo chacota. Beijo, arrasem na avenida e vamos ser felizes antes do Apocalipse. Beijo! E a pergunta que fica é: por que a mensagem da Baby do Brasil mexeu tanto com essas pessoas? Por que elas ficaram tão abaladas quando ela falou sobre o arrebatamento, Apocalipse e principalmente sobre buscar a Deus enquanto é tempo? Irmãos, a verdade é porque a maioria das pessoas que estão no carnaval querem satisfazer os seus prazeres carnais sem peso na consciência e sem ninguém para dizer que elas estão erradas. Além disso, existe uma grande batalha espiritual por trás de tudo isso.
A maioria dessas pessoas e as organizações que elas trabalham servem a alguém que conhece muito bem as Escrituras, Satanás. O diabo sabe de tudo que está na Bíblia, ele sabe que tudo vai se cumprir, só que ele não quer que o mundo saiba disso, principalmente em relação ao Apocalipse. E isso acontece por 2 motivos. Primeiro, quando uma pessoa reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos seus pecados na cruz, e ela entende que terá a vida eterna ao lado dele depois do Apocalipse, ela abandona o seu passado e muda de vida. E isso deixa o inimigo furioso, porque o seu objetivo é afastar o maior número de homens e mulheres do caminho de Deus e levá-los com ele para o inferno no dia do juízo final. E é aí que entra o segundo motivo. No livro de Apocalipse está escrito que Satanás será derrotado de uma vez por todas por Jesus quando ele voltar. O diabo será lançado no lago de fogo para sempre, com todos aqueles que o serviram, e por isso ele não quer que as pessoas saibam que o Apocalipse é uma realidade. E para ser sincero, ele é quem gostaria de macetar realmente o Apocalipse, mas isso não vai acontecer. E coincidente ou não, 2 dias depois da polêmica envolvendo o nome de Jesus e o livro de Apocalipse, o trio elétrico de Ivete Sangalo sofreu um grave acidente em Salvador enquanto a cantora se apresentava e quase tombou. Segundo informações, um tubo de gás carbônico do veículo explodiu, deixando 2 pessoas feridas. E eu tenho visto muitas pessoas na internet, inclusive cristãs, dizendo que a mensagem da Baby do Brasil não pode ser levada a sério porque ela não é uma mulher de Deus, afinal de contas, uma verdadeira serva do Senhor jamais se apresentaria em um trio elétrico em bloco de carnaval em Salvador. Mas irmãos, a própria Bíblia deixa claro que Deus usa quem Ele quer, como e quando Ele quer para falar ao seu povo. E foi assim que aconteceu com a Baby, uma das maiores cantoras do Brasil, que marcou época com o grupo Novos Baianos. Além disso, a Baby do Brasil é mãe da Sara Shiva, uma mulher abençoada, cheia da unção e da graça do Senhor. E eu não tenho dúvidas de que a Sara tem lançado sementes do Evangelho no coração de sua mãe e por isso ela se permitiu ser usada por Deus para falar àquela multidão sobre algo tão importante que é o fim dos tempos. Irmãos, pensem comigo, quem de nós cristãos, seja um pastor, um evangelista ou até mesmo um cantor gospel, teria a ousadia de interromper o trio elétrico da Ivete Sangalo para alertar sobre o Apocalipse? Então eu acredito que foi o próprio Deus quem colocou a Baby do Brasil naquele lugar e ela mesma gravou um vídeo depois dizendo que Deus mandou ela dizer aquelas palavras naquele exato momento. Foi lindo, lindo, lindo. E de repente, quando ia parando, eu ouvi no meu ouvido direito o pai falar, fala tudo, agora. E se apenas uma pessoa ouviu o que ela disse e foi buscar ao Senhor, tudo aquilo já teria valido a pena. Além disso, eu creio que muitos começaram a pesquisar na internet sobre o arrebatamento e se interessaram pelo assunto, e isso sem falar da quantidade de cristãos desviados que estavam pulando o carnaval e começaram a refletir sobre as suas atitudes. E outro ponto importante, a Baby do Brasil se tornou piada de muitos quando na verdade ela deveria ter sido ouvida. Ela aconselhou as pessoas a buscarem a Deus enquanto há tempo, porque o livro de Apocalipse diz no capítulo 6 que vai chegar um momento em que todas as pessoas, das mais simples às mais poderosas, vão tentar se esconder dos terríveis acontecimentos que virão. Durante a grande tribulação, as pessoas procurarão refúgio nas cavernas e atrás das rochas das montanhas, tentando se esconder de Deus e da sua ira. Elas clamarão por misericórdia, mas o Senhor não fará mais nada por elas, afinal de contas, elas não quiseram se arrepender. E só tem um detalhe sobre a fala da Baby do Brasil que eu não posso deixar passar. No início da mensagem, ela disse que nós entramos no Apocalipse e que o arrebatamento deve acontecer entre 5 e 10 anos. Eu entendo que ela estipulou esse prazo por causa das profecias do fim dos tempos que já estão acontecendo hoje em dia, ou talvez por causa da agenda global que o mundo quer implementar a partir de 2030. Mas acontece que Jesus disse em Mateus capítulo 24 que nem os anjos do céu sabem o dia ou a hora de sua volta, apenas o Senhor. Então, afirmar que algo ligado ao fim dos tempos vai acontecer em determinado tempo acaba colocando a mensagem em descrédito como se fosse uma falsa profecia, mas todos nós entendemos o que ela realmente quis dizer. Além disso, ninguém sabe ao certo se o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, que será assim que o anticristo for anunciado ao mundo,
ou então se será no meio da tribulação, com 3 anos e meio do governo do anticristo, ou no final da grande tribulação, com 7 anos de governo do inimigo durante a volta de Jesus. E agora, para concluir, eu quero dar a minha opinião sobre a fala da Ivete Sangalo. Lembrando que a minha intenção não é julgar a artista, o ser humano que ela é, muito menos apontar a sua religião como uma possível causa para o que aconteceu no sábado de carnaval. Eu vou tratar apenas do discurso de que ela não deixaria nada acontecer e que ela macetaria o apocalipse. A verdade é que o único que será capaz de destruir alguma coisa no final dos tempos será o próprio Senhor Jesus. E para te provar isso, eu quero ler com você a passagem que está em Apocalipse, capítulo 19. Olha só o que está escrito. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. De sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, nós sabemos quem está por trás de festas como o Carnaval e quais são os seus objetivos. Sabemos também que quanto mais o tempo passa, maior se torna o desespero do inimigo em tentar afastar as pessoas do caminho de Deus e levá-las para tão longe que no dia em que elas se derem conta da verdade, será tarde demais. E o que a Baby do Brasil fez no Carnaval de Salvador serve como um chamado para nós. Todos nós precisamos anunciar o Evangelho de Cristo àqueles que estão perdidos e que precisam de uma luz para encontrarem a verdade que liberta. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o maior número de pessoas no WhatsApp. Vamos espalhar esta mensagem tão importante. Que Deus te abençoe poderosamente.